A paz do Senhor Jesus, eu sou a Luciene Viana e você está no meu canal Dicas da Lu. Que alegria ter você aqui comigo hoje para o nosso vídeo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre filhos. Vamos falar sobre filhos. Sobre os filhos. Eu quero indicar para vocês esse livro. Ele é muito bom. Aqui fala onde eles falharam. Ele é muito bom. Ele fala muito sobre a importância da presença do pai na formação do caráter do filho. Esse livro é muito bom, eu indico para vocês. Fora esse, nós temos muitos outros livros, mas esse aqui é fera. O prefácio, Hernandes Dias Lopes, é fantástico. Eu li, reli, por isso que ele tá meio assim manchadinho, porque eu tô sempre lendo ele. A gente que é mãe não é fácil. Quem tem que criar seu filho é você. Eu sei. Nós temos trabalho, sonho, metas, ideais, objetivos e tantas coisas que nós queremos conquistar. Então, por que temos filhos? Os filhos exigem que nós tenhamos tempo para eles. Tempo é uma coisa que é escasso. Nós não temos tanto tempo, mas para se ter filhos, precisa de tempo. Filhos exigem de nós tempo. Enquanto eles são pequenos, nós não vamos notar isso, mas na medida em que eles vão saindo da segunda fase para a terceira fase, nós entendemos isso. Eu diria até que da primeira para a segunda fase, eles começam a dar sinais que sofreram muito com a nossa ausência. A ausência do pai e da mãe é algo que não compensa. Não tem brinquedo, não tem nada que possa preencher o vazio de uma ausência de uma criança, de um adolescente que está indo para se tornar um adulto. Eles precisam do seu tempo, eles precisam conversar, eles precisam ter o espaço deles em relação a ter você por perto. Isso faz toda a diferença. Eu digo por experiência. Eu fui uma mãe muito ausente. Por ter sido mãe muito nova, cometi erros que eu gostaria muito que você não cometesse. A ausência. Eles sofrem demais com a nossa ausência. Eles se tornam rebeldes. Eles se tornam deprimidos e tomam decisões precipitadas na vida. É comprovado que a maioria de pessoas precipitadas são frutos de ausência de pai e de mãe. Então, mãe, eu sei que você tem muitas coisas, você tem muitos sonhos, você quer trabalhar, você quer conquistar, mas você deveria ter pensado nisso antes. Agora que você é mãe, para tudo. Para! Você precisa dar tempo para o seu filho. Ele precisa de você. Mas ele ainda é pequeno, mas ele não vai ser pequeno para sempre. Eu tenho uma notícia para te dar. Ele vai crescer. E quando ele crescer, você vai se arrepender e muito, porque eu não dei tempo. Você vai perceber que todo o sucesso de conquistas que você galgou, de profissões, de sonhos ideais, casa, carro, tudo não compensa quando você vê os resultados que o seu filho vão fazer você viver por causa da sua ausência. Então não compensa. Se você é mãe, você precisa ter tempo com seu filho. Ele precisa desse tempo. Faz toda a diferença o tempo que você dá para ele. Ele pode não ter o carrinho automático que ele queria, mas a sua presença suple todas as brincadeiras que ele possa não ter, ou melhor dizendo, os brinquedos que ele possa não ter na vida. Quantos são os grandes homens da história que contam as suas histórias baseadas em pobreza, em não ter, não é? Mas eles são homens vencedores, são pessoas que marcaram histórias, influenciadoras. E lindo é ouvir-os dizer, eu não tinha o brinquedo, eu não tinha roupa, eu não tinha bicicleta. Muitas vezes não tinha nem tanto o que comer, mas eu tinha um pai, eu tinha uma mãe. Eis aí a estrutura
da plataforma do sucesso para que os nossos filhos tenham um futuro triunfante. Segundo ponto, que eu acho de extrema valia: bronca. Eles, quando saem ou estão atravessando a primeira fase da vida para a segunda, né, eles são desobedientes. Na verdade, eles não são, eles estão. Uma coisa é estar, outra coisa é ser. Uma coisa é estar, outra coisa é ser. Estar é um momento, ser é algo permanente. Então, eles não são, eles estão. Então, nessa fase, da primeira para a segunda, eles começam a fazer as coisas que deixam a gente muito brava. Como, por exemplo, não tira o prato da mesa, deixa o tênis jogado, o material não é arrumado, roupa não põe no cesto de lavar. E tantas coisinhas assim que a gente fica chamando muita atenção. Muita bronca, 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 briga o tempo todo, discute o tempo todo. Isso faz mal. Criança precisa de mais instrução e menos bronca. Tenta para você ver. Ao invés de você ficar gritando, por exemplo, o meu é o Pedro, meu Pedrinho tem 10 anos. Em vez de eu ficar falando, Pedro, eu dou uma bronca, eu me equilibro, né? Eu penso, eu já dei bronca nele hoje? Não dei, então vou dar uma. Eu já dei bronca nele hoje? Já dei, então não vou dar outra. Então eu chamo, Pedro, vem cá, meu filho, assim. Instruir, né? Menos bronca e mais instrução. Isso vai fazer com que seu filho reorganize seus pensamentos, que ele tenha base para poder tomar decisões. Gente, eu falo isso com muita propriedade. Então, são 2 pontos muito importantes. Terceiro ponto, você precisa ler a Bíblia com seu filho. Ler a Bíblia com seu filho. Mostrar para ele quem é o Deus que você serve. Isso é muito importante. Por que você vive na igreja? Eu me lembro de uma certa feita que essa minha filha, que hoje já é casada, já é mãe, já tem a família dela, mas quando ela tinha a idade que o meu Pedro tem hoje, ela não conseguia entender por que nós tínhamos que ficar o dia todo na igreja. Por que já fomos de manhã? Porque temos que ir à tarde, se já fomos de manhã, porque temos que ir à noite, se já estivemos lá na igreja de manhã. Eles não conseguem entender por que nós damos tanto, né, para a igreja e tão pouco para eles. Né? E isso começa a gerar dentro deles conflitos. Eles começam a ficar chateados, né? Eles começam a achar que a igreja é ruim, né? Que rouba o tempo da mãe e do pai, que o pai e a mãe têm muito tempo para a igreja, para os irmãos, para a obra, e não tem tempo para eles. Quantos filhos são revoltados porque a mãe e o pai não conseguiram conciliar, explicar para eles por que a gente tem que estar na igreja, sentar com ele um pouco e falar, ó, filho, você não conheceu a mamãe antes de Jesus, mas a mamãe antes de Jesus, a mamãe era triste, a mamãe chorava muito, a mamãe era infeliz. Depois que a mamãe conheceu Jesus, a mamãe é essa mulher alegre, essa mulher feliz. Então me desculpa, mas vamos para a igreja com a mamãe de novo hoje. E amanhã, ou semana que vem, tal dia, vamos fazer um acordo. Nós vamos brincar, nós vamos passear, vamos ver um filme, vamos tomar banho de piscina, vamos jogar algum jogo legal. Você tem que conciliar esse tempo. Tanto o espaço que você tem para ele, como também o tempo em que você tem com ele na presença de Deus. Ler a Bíblia com ele ou com ela, né? Nós estamos falando de filhos, e orar. Você precisa ensinar o seu filho a orar. Tem pessoas que eu já cometi muito esse erro, né? Porque nós oramos, nós achamos que eles sabem orar. Não, mas o exemplo fala tudo, sim, mas eles precisam ser incentivados a ter esse relacionamento com Deus, essa vida relacional. Isso só acontece quando você tem esse tempo de falar, vem cá, eu quero orar com você. Orar com seu filho vai fazer com que ele estabeleça e cresça nesse relacionamento com Deus.
Então são pontos que eu quero muito compartilhar com você. Faça isso e eu tenho certeza que você vai ter filhos brilhantes. Infelizmente, eu já chorei muito na minha vida por causa de filhos. A culpa foi minha. Eu sou culpada. Por que que eu sou culpada? Por que que eu me senti culpada? Porque eu não acertei isso que eu falei para você agora. Eu tive que viver na pele esses erros. E paguei muito preço, chorei demais. Casquei meu joelho nas madrugadas pedindo a Deus para que pudesse me dar a orientação, a direção de poder ajudá-los a se encontrar com Deus, já na altura em que eles já haviam decidido que caminho tomar, longe da vontade de Deus. Então, trazê-los de volta não é fácil. Bom mesmo é ensiná-los desde pequenininhos. Isso faz toda a diferença. Eu tenho vivido isso na minha vida hoje e quero que você viva também na sua vida. Então, faça essas 3 coisas. Esses são os 3 pontos que vão fazer com que você tenha alegria com os seus filhos. Quando eles forem adolescentes, quando eles se tornarem adultos, eu tenho certeza que você vai se alegrar e muito se você fizer isso. Então, primeiro ponto, tempo com eles. Segundo ponto, menos bronca e mais instrução. E terceiro ponto, ensiná-los a ter vida relacional com Deus. Ler a Bíblia com eles, orar com eles. E ensinar a eles, conciliando o tempo, o seu tempo com Deus e o seu tempo com eles na presença de Deus. Tá bom? Beijo, gente. Esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe com pessoas, porque vai ser bênção. Eu tenho certeza que essas instruções vão ajudar muita gente. Beijo no coração. Até amanhã, hein? Amanhã tem vídeo novo. I love you. A paz do Senhor Jesus.